Olá amigos, tudo bem? E hoje vamos fazer uma análise de todos os 20 clubes do Brasileirão após 22 rodadas. Vamos ver quantos pontos faltam para não cair e a previsão de quantos pontos são necessários para fugir do rebaixamento. Bom, vamos começar. Lembrando que observar lá em cima que eu estou pegando o 16º colocado, que no caso é o Santos, e ele é que vai servir de todo o cálculo vai ser feito sobre ele, pois a 16ª colocação é exatamente o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Então o Santos está com 22 pontos em 21 jogos, um aproveitamento de 35%. E 35% representa 40 pontos para não cair. Então estão faltando 18 pontos para o Santos, e ele tem que conseguir esses 18 pontos em 17 jogos. Então são 35% também que ele vai ter que fazer dos pontos para não cair. Então se até o momento ele fez 35, basta repetir a performance e escapará do rebaixamento. Então começando, primeiro, segundo e terceiro lugares, seja Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, esses não caem mais. Flamengo com 47, Cruzeiro 44, Palmeiras 43, já estão assegurados no próximo ano. Agora, a quarta colocação do Bahia, com 36 pontos em 20 jogos, o aproveitamento do Bahia é de 60%. Para os 40 que faltam, somente 4 pontos. E esses 4 pontos ele vai ter que fazer em 18 jogos, então ele tem que ganhar 7% dos pontos, muito fácil. Quinta colocação, o Botafogo, com 35 pontos em 20 jogos, um aproveitamento de 58%. Para os 40 pontos estão faltando 5. E esses 5 pontos ele vai ter 18 jogos para fazer. Então são 9% de aproveitamento para o Botafogo, também muito fácil. A sexta colocação hoje, o Mirassol com 35 pontos em 20 partidas. O aproveitamento de 58%. Para os 40 pontos estão faltando também 5 pontos em 18 jogos e o aproveitamento de 9%. Agora os aproveitamentos vão mudar um pouco, pois a partir da sétima colocação, que é o São Paulo, que tem 32 em 22 jogos, o aproveitamento dele é de 48%. Para os 40 pontos que necessitam, estão faltando apenas 8 pontos. E esses 8 pontos ele tem que conseguir em 16 jogos, um aproveitamento de 16%. Também não é algo tão difícil. Na oitava colocação, Red Bull Bragantino, com 30 pontos em 22 jogos, um aproveitamento de 45% do Red Bull. Para alcançar os 40 pontos, o Red Bull precisa de 10 pontos. Ou seja, esses 10 pontos ele tem 16 partidas para conseguir. Então um aproveitamento de 20%. Na nona colocação, o Fluminense com 28 pontos ganhos em 20 jogos, um aproveitamento de 47%. Para chegar aos 40, o Fluminense tem que ganhar 12 pontos. E esses 12 pontos ele tem que conseguir em 18 jogos. E isso dá um aproveitamento de 22%. Também fácil para o Fluminense. Agora, décima colocação, o Internacional com 27 pontos ganhos em 21 jogos. O aproveitamento do Internacional é de 43%. Para alcançar os 40 pontos, o Internacional necessita de 13. E esses 13 pontos do Internacional, ele tem que conseguir em 17 partidas. Um aproveitamento de 25%. Também fácil. Na 11ª colocação, o Ceará com 26 pontos em 21 jogos, 41% de aproveitamento. Para chegar aos 40 pontos, o Alvinegro precisa de 13 pontos. E esses 13 pontos ele tem que fazer em 17 jogos, um aproveitamento de 25%. Na 12ª colocação, o Corinthians com 26 pontos ganhos em 22 partidas. Um aproveitamento de 39%. Para chegar aos 40, faltam 14 pontos. E o Corinthians tem 16 partidas para ele conseguir esses 14 pontos.
Isso dá um aproveitamento de 29%. Agora, 13ª colocação, o Grêmio, com 25 pontos ganhos em 21 jogos. Um aproveitamento de 40%. Para alcançar os 40 pontos, estão faltando 15. E esses 15, ele tem 17 jogos para alcançar. Então, um aproveitamento de 29%. Na 14ª colocação, temos o Atlético Mineiro com 24 pontos ganhos em 20 partidas. O aproveitamento do Galo, 40%. Para chegar aos 40 pontos, estão faltando 16 pontos, que ele vai ter que fazer em 18 partidas. Um aproveitamento de 29%. 15ª colocação, Vasco da Gama com 22 pontos ganhos em 21 jogos. Um aproveitamento de 35%. Para chegar aos 40, estão faltando 18 pontos para o Vasco. E ele vai ter 17 partidas para alcançar o objetivo. Um aproveitamento de 35%. O Santos, nós já dissemos lá no começo, que foi a base para os cálculos, agora passando para a zona do rebaixamento. Quem está abrindo ela é o Vitória da Bahia, com 22 pontos ganhos em 22 jogos. Um aproveitamento de 33%. Então, para o Vitória e para todos os outros da zona do rebaixamento, eles vão ter que fazer 41 pontos, pois o 16º se classifica com 40. Então, eles teriam que passar do 16º. E para chegar a esses 41 pontos, o Vitória necessita de 19 pontos em 16 partidas. Então, o aproveitamento do Vitória já vai ter que ser de 39%. Como o atual é de 33%, ele vai ter que melhorar. 18ª colocação, o Juventude, com 21 pontos ganhos em 21 partidas. Um aproveitamento de 33%. Então, para os 41 pontos, estão faltando 20 para o Juventude. E esses 20, ele tem que conseguir em 17 jogos. E isso é um aproveitamento de 39%. Juventude também tem que saltar de 33, que é o atual aproveitamento dele, para 39, se ele quiser pensar em classificação. Agora os dois últimos, que são os mais complicados, a meu ver. Na 19ª, o Fortaleza com 15 pontos apenas em 21 jogos. Um aproveitamento de somente 24%. Para os 41 pontos, o Leão do Pici precisa de 26. E esses 26 ele tem que conseguir em 17 partidas. E isso dá um aproveitamento de 51%. Então, se o aproveitamento hoje dele é de 24, tem que saltar para 51. Tem mais que dobrar. E por fim o Sport, que é a situação mais complicada. Com apenas 10 pontos ganhos em 20 partidas, um aproveitamento de 17%. Para alcançar os 41 pontos, o Sport precisa de 31. E esses 31, ele tem que conseguir em 18 partidas. Um aproveitamento de 57%. Então, de 17%, que é o atual aproveitamento do Sport, ele tem que passar para 57%. Acho pouco provável que ele consiga fazer isso. Fortaleza teria que ter uma sequência de pelo menos 3 vitórias seguidas, porque aí sim, daria para pensar que ele poderia escapar de um rebaixamento. Vamos aguardar as próximas rodadas. Bom, meus amigos, se vocês gostaram dessa análise, por favor, dê o seu like, dê o seu joinha, continue assistindo os vídeos do canal, se inscrevam quem ainda não é inscrito, pois a maioria do pessoal que está assistindo os vídeos não é de pessoas inscritas. Então aí dê essa força para que o canal possa alcançar mais torcedores interessados no futebol. Obrigado pela atenção e até uma próxima. Valeu!